Buenas tardes, meu nome é Regina Bicudo e eu sou atual presidente do Clube Paulista de Jardinagem. No Brasil, nós temos 4 clubes. Um deles é o Clube de Jardinagem de Jaguarão. Jaguarão é uma cidade que fica no Rio Grande do Sul. E por ser no sul, eles têm mais contato com os clubes uruguaios. Outro clube é o São Paulo Garden Club, que foi fundado em 1939 por senhoras inglesas e permanece ativo até hoje. Depois nós temos o nosso clube, o Clube Paulista de Jardinagem, que foi fundada de um grupo de alunas que frequentava o curso de paisagismo e jardinagem da Prefeitura de São Paulo. Um professor argentino, talvez até vocês conheçam, o Dr. Vitor Delmaso, viu o interesse das alunas pelo tema e sugeriu que elas fundassem então um clube de jardinagem. Surgiu então o Clube Paulista de Jardinagem, que no ano que vem fará 50 anos. O outro clube é um clube constituído pelo Clube das Juízas formadas pelo NGC, dos dois clubes, Clube de Jardinagem e São Paulo Garden Club. Esse vídeo que vocês verão a seguir são as atividades realizadas durante o ano por esses clubes. Então, nós temos aulas, oficinas, exposições, viagens, vídeos, workshops e de vários anos atrás, certo? Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e muitas graças. Meu nome é Mari Kaufmann e eu sou presidente do Clube Paulista de Jardinagem. Eu pertenço a esse clube há 38 anos. Ele faz parte da minha vida. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é cuidar das plantas e fazer alguns arranjos florais. E sempre dentro de um tema que surge. Costumo fazer cursos, a gente faz representações no exterior, já fizemos 2 ou 3 representações no nosso clube para o AFA, que nós chamamos de Brafa, que fizemos um arranjo representando o Brasil. E fomos para Boston, fomos para Barbados, fomos para Irlanda também, onde a gente está sempre representando o Brasil. E a gente leva alguma coisa de bonito que a gente tem e que a gente aprende durante todo esse decorrer do curso de jardinagem e na jardinagem.
eu sou sócia do Clube Paulista de Jardinagem, do Grupo das Orquídeas e organizadora da exposição. Esse evento é a exposição do Clube Paulista de Jardinagem, que eu pertenço, e todo ano nós fazemos uma exposição para mostrar o nosso trabalho, o nosso cultivo de plantas e arranjos florais. Nós temos vários tipos de arranjo, desde o tradicional, criativo, também aqui nós temos as mesas e os designs de arranjo. Normalmente nós fazemos em outubro. Essa é a seção de orquídeas e essa orquídea ganhou a melhor planta da exposição. A gente tem o julgamento e depois tem a votação das juízas. Tá muito linda mesmo. E orquídea é difícil ela abrir na época certa da exposição, né? É surpresa. Mas essa, sabe onde é que eu via? No Figueiredo tinha uma enorme. Tava todos os galhos no jeito. E aqui não. E ela ganhou o ano passado e esse ano também. Então já tá tratando para dar na época. Aqui lá no Orquídeas, essa é a seção de orquídeas. E a orquídea aqui no clube é julgada pela flor. Bastante dendróbio, né? Dendróbio, aquele era um sídio. Olha essa, ela é bem perfumada essa, é uma orquídea rara. O nome dela é? Você precisa me perguntar pelo nome. A Maxillariella. É difícil, né? Aqui tem uma coleção bonita. Tem essa, não é coleção, é de cada uma. Porque nós temos, mas essa exposição não, uma seção de coleção. Aqui são as falenópolis, tem as vandas que estão lá penduradas. Tá sentindo o cheiro? Minha linda, pode dar um beijinho? Pode. Não. Essa tá linda, a Catileia também, né? Vê pra mim, tá? Quantos primeiros? Deixa eu ver isso aqui. Nós temos uma pequena... Aqui, essa faz parte do plantio combinado. Então, são combinações de ervas. Tinha que ter 3 espécies, no mínimo. Tem o alecrim, a sálvia, a pimenta variegata. Ali tem a hortelã, manjericão e alecrim. Aqui são as cactáceas. As cactáceas, na família das cactáceas. Tá bonito. Tá linda. São bem exóticas, né? Todos os gostos, né? Você viu aquela da ponta ali, então? Olha. Qual é o nome dela? Essa, olha que nome, é um palavrão. Eles chamam rabo de macaco. E o de Wintera. É planta que você tem que pôr num lugar e não pode mexer. Aqui começa as suculentas, a seção de suculentas. Essa é uma crassulata. Qual eu prefiro? As seções? Como você se identifica mais? Muito com folhagem e plantio combinado. Eu gosto. Todas suculentas. A suculenta está em moda, né? Porque é uma planta que não dá trabalho, não precisa de muita rega. Tem algumas variedades que você pode indicar para a pessoa cultivar em casa? Sim, porque umas são mais difíceis.
Essa, por exemplo, é difícil pelo espaço, você não pode bater que estragou tudo, né? Mas muitas a gente encontra, tem as mais raras. Essa eles chamam de planta da prosperidade, então é bom ter um vasinho. Vaso em casa. Muita gente põe no comércio também. Não é difícil de cultivo. Dessas aqui, qual que você indica assim que é um fácil cultivo? Que fácil cultivo? Ó, aquela, por exemplo, é pôr num lugar e nunca mais mexer. O nome dela é, deixa eu ver. Aquela lá é Graptodetilum, é a paraguaiense. Não pode mexer nela, porque quebra tudo. Essa é mais fácil, esse Senecio serpens de cultivo. Essa também é difícil de manusear. Essa é uma portulacária, também não é difícil de cultivar. E ela fica maior. E o vaso que vai, o local que você vai pôr para o espaço, ela pode ficar bem maior se você puser num vaso maior. Essa aqui é uma que a gente vê muito no mercado. Ah, é Quevéria. É fácil cultivar ela? Desde que você regue direito, que se você jogar água aqui em cima, adeus. Ah, não pode jogar? Não, acumula, apodrece. É muito importante para não regar e ficar parado. Essa é bonita, muito bonita, mas é agressiva, ó. A ponta espeta um pouco, então tem que ser lugar que não é passagem. Ó. Essa aí é uma agave. É isso aí. Aqui nós temos as euforbiáceas, ó. É a veloz, que no Nordeste nós temos muito. É uma planta que não dá trabalho. Só que essas duas, elas vão ficando mais rubra, não é só verde. Existe uma espécie que ela fica verde escura. Essa a gente já fez matérias que o pessoal usa muito para remédio mesmo. Para remédio. Eu sei que eles usam para queimar verruga no Nordeste. É. Forte mesmo? Forte, fortíssimo. Olha que outra cor, né? Ela começa a ficar rosada. A mais comum é a verde. Aqui nós temos bastante plantas raras. Aqui você vê como está bem selecionadas. Todas ganharam o primeiro lugar, quase. Você pode comentar nos nomes? Pode. Essa é bem rara. Eufórbia, essa, enterófera. Essa é também uma eufórbia leviandendron. Essa é rara também, ó. Eufórbia aluaque. Vê que esse aqui é lindo, né? É um aloe da família da babosa. Mas ele é bem exótico também. Lembra mesmo. É. Esse também é um aloe. Mas não é aquele aloe comum que a gente usa. Aquele também é raro. É raro ficar variegata, tá vendo? Olha, aqui são as floríferas, essa seção. Então, plantas com flor. Nós temos plantas mais raras, plantas menos raras, mas todas, nada está à venda, é coisa de cultivo da sócia mesmo. Essa é uma Medinilla magnífica, uma planta maravilhosa. Nós temos aqui bastante cultivo de antúrios, como vocês estão vendo. Essa é uma que gostam muito, a rosa do deserto. Tá bonita, hein? Ela é bonita. Ali nós temos uma rara também com flores, que é a romã branca. Aquela do fundo? É. Romã branca? Branca. O japonês que trouxe disse para mim que ele levou 10 anos para pôr o cultivo à venda. Essa aqui também é uma planta de bom cultivo.
E ó, foi premiada, ganhou primeiro lugar, uma columeia gloriosa. Outra planta muito agradável é aquela lá, muito bonita aos olhos, né? A cor dela é vibrante. É a Crossandra, aquela. Tem poucas de apartamento também, mas aí a gente tem que ver quem aguenta o vento, né? Porque a planta tem que escolher bem o lugar que ela prefere, se é sol ou sombra, há pouca água, muita água. Aqui nós temos as bromélias. Aquela é uma tilânsia, uma bromélia rara, muito bonita. Tá uma sessão bem caprichada, né? Tá bem bonita, bem... É difícil no julgamento dar o primeiro prêmio, sabe? Porque tudo tem regra, mas tem que ser julgada. Isso também, nós temos muitas plantas que são raras. De bromélias aqui, mais comuns são essas que nós temos à venda, mas em geral aqui são quase todas as bromélias de cultivo mais raro. Não acha fácil não para comprar. E muitas sócias a gente gosta, a gente quer ter a rara, todas. Muito bonitas. Essa é rara, hein? Normalmente todas gostam, né? Aqui é a seção de samambaias. Samambaia, assim, agora um comentário. O que você indica para a pessoa plantar? Tem muitas variedades. Muitas. É tudo aquilo que a gente tem que ver a necessidade dela. Não é planta de meia sombra. E sombra, gosta de água. Aqui são as avencas, que também não gosta de vento. O nome popular dela é sombra e água fresca. Depois nós começamos com a seção de pendentes. Essas são pendentes. Essa? Olha, essa né? vai abrir flor, é. Essa é a dama da noite? Não, não é a dama da noite. É parecida, mas não é. É uma... Qual é o nome dela? É uma cactácea. Essa é uma peperômia. Aquele é um vaso que a gente cultiva ao contrário, também é novidade. Tá vendo? Ele vira para baixo. E como que vocês fixam ali? Esse vaso eu já trouxe de fora. Ele tem uma tampa que segura. Aqui é a seção de pendentes. Tá vendo? Muita planta chega aqui já sentindo, porque não é fácil trazer uma planta dessas, essas mais duras, sabe? O transporte é muito delicado. O habitat dela? É. Não, é que sempre você pega sol ou chuva, né? Isso aí é um ripsalis. Nossa, tá muito bonito. Tá. Ele é um ripsalis com pelo, que chama pilocarpa. Essa também é uma pendente que é meia sombra também, não pode pôr no sol pleno. Não, isso é um cissus. Isso é ripsalis também. Aquele é raro. É um ripsalis. Eu vou até virar aqui. E essa música aqui é para todo dia que o pessoal vem? Não, é porque pelo tema da exposição. Deixa eu pegar você aqui daí. Pode falar sobre o tema da exposição, que é música, né?
são uma seção de folhagens. Então, é mais ou menos as mesmas necessidades. Aqui tem uma novidade, pimenta variegata, que essa é novidade aquela. Essa é uma planta da Mata Atlântica. Aquela... Essa aqui. Esses nomes aí só você... Dorstênia. É, brasiliense. Também é uma planta rara. Estrobilante, seu nome também diz. Esse vaso está lindo. É a mesma seção, sabe? Só divididas por família, para ter diferença. Aqui que família que pode dizer assim? Essa é Amarantas, Marantáceas. Essa planta é o Basilidium. Olha como é bonito isso. Aquela é Novalgina. Essa planta é Novalgina. Essa é a Novalgina mesmo, do remédio mesmo? Só que o nome científico dela que daí muda. É a Aquileia. Essa é eles chamam de cebola trepadeira, é a Bovea volupes. Olha lá a cebola, quer ver? Ah, interessante. Daí sai a planta. Aqui nós temos a seção de árvores e arbustos. Nós temos os mais variados, árvores e arbusto com flor, com folhagem. Aquele é um ácer. No inverno ele adormece, depois brota bonito assim. Esse também é um ácer. É pândanos. E vai dar flor, olha que lindo. Ele é bem assim, como se elegante, né? Só que a folha dele é agressiva, ela até é serrilhada. Existe muito agora, eles plantam o outro pândanos, que é bem escultural também em jardim. É uma ardísia. Isso não é comestível não, né? Não é comestível. Aqui tem, por exemplo, tem um louro lá no fundo que ele está brotando ainda. Essa é uma planta bonita, ornamental também. Bem de jardinagem. E essa aqui, as espécies são lindas, as flores variam de uma para outra, mas são muito especiais essas flores, olha. Variam de uma para outra? De outra espécie, da mesma espécie, sabe? Qual o nome dessa aqui? Clúsia. Olha o tronco dessa. Que bonito. Trabalhado. Bem trabalhado. Todas especiais para cada sócia, né? Aquele é o Ficus lirata, que está em moda agora, atrás ali. Ficus lirata. Variadas. Isso é a rainha do abismo. Nossa, que nome! É a sininja, mas ela é uma planta muito bonita e tem outras espécies. Eu cultivo outras dela, mas é rara. E aqui também são folhagens. Esse é meu. Ah, é? Qual que é o nome dela? Caladium, vulgo tinhorão. Tem coisa de madeira. Nós temos as palmeiras. Aquela é uma difícil também, rara, é a Rhapis variegata, porque usa-se muito Rhapis. É só que essa é variegata, tá manchada. Essa é a chamedória metálica. As pontas, né? E ela, a cor da folha é metálica, né?
Essa é uma chamedória que vai bem para dentro de casa, pode se usar em geral muito bem as palmeiras. Nós vamos começar com os combinados. Plantio combinado que exigia no mínimo 3 plantas com a mesma necessidade. Então, existiu no programa uma subdivisão. Aqui são flores e folhagens, essa daí. As variedades aqui. Sei. Esse é um Plectanthus, que o nome popular é ametista, a Cistácea variegata e era simples e variegata. Esse aqui, né? Só veio esse. Aqui seria um jardim no prato, pode ter acessório, acessão. Então, a pedra, banco é acessório. São os 3 vasos. Tem que ser uma paisagem também. Aqui um cachorrinho. Cachorro. Pra combinar. É. Mas eu vou fazer fotos dele. Aqui, olha, são combinados de suculentas, só suculentas.
Now we take it president of São Paulo Garden Club. That is the flower show. What you can see about this flower show? Well, this flower show was celebrating 80 years of our garden club. 80 years ago, a few ladies got together and decided to start up a garden club. So we're celebrating our garden club with our spring flower show, and this is the 80th spring flower show. And the ladies who first started, they were of English, and they came from cooler countries. They loved the annuals, they loved traditional designs with colorful flowers. But we're in a tropical country, so over the years we've changed, and we've got many more, a large variety of plants now. We've got tropical plants as well, so it's just wonderful the diversity of plant material that we've got here. A few years ago, Virginia Pichuetti, who is the judge's chairman, decided that we ought to have something typical of Brazil. We should have a Brazilian design. And it was a wonderful idea because we used our luscious tropical plants, fantastic flowers, and really absolutely gorgeous flowers. Just amazing flowers. So these four designs here represent the Brazilian design, and this time the title is Biodiversity in the Amazon. Can you speak, please? Yes, this is a magnificent vignette, and we're celebrating the life of Margaret Mead, who would have been 110 years old this year. And she was the most fantastic, but very dedicated and very creative botanical artist, very talented botanical artist, and she's one of the best botanical artists I've ever seen. And she went into the Amazon, the jungle, was very brave, and she went into the Mata Atlantica, the rainforest here, the Atlantic rainforest, as well as the Amazon. And her paintings are something that they're very, very special. And in fact, she was actually a member of the Garden Club for a few years. Yeah. Yes.